Olá, me chamo Nívia Carolina e sou uma das monitoras de vocês, juntamente com o Ramon, João Vitor e Maria Clara. Eu vim falar um pouco com vocês sobre o sistema respiratório, focando no processo de hematose. Então, a respiração ela é um processo importantíssimo para o nosso bem-estar, para a nossa saúde e para a nossa sobrevivência. Ela acontece primariamente quando o ar atmosférico adentra pelas nossas fossas nasais e passa por toda a extensão do sistema respiratório. Esse ar atmosférico ele vai sofrer algumas modificações durante a passagem por essas fossas nasais, pela traqueia, pela faringe, enfim. Ele vai ser umidificado, ou seja, vai ganhar água nesse processo. Ele vai ser filtrado, uma forma também de proteção do nosso corpo contra os micro-organismos que estão espalhados no ar. Então, a gente tem os cílios na nossa cavidade nasal, também produzimos um muco que também vai reter, né, aqueles micro-organismos. E também, além da filtração e da umidificação, esse ar ele vai ser aquecido. E é importante esse aquecimento porque a gente sabe que quando aumenta a temperatura, a cinética dos gases também aumenta, ou seja, a velocidade com que esses gases vão passar por toda essa extensão desse trato respiratório é muito importante. Então, a unidade básica dessa respiração é quando ocorre a difusão do oxigênio e dióxido de carbono entre os alvéolos e o sangue. Eu vou falar um pouquinho para vocês dos outros movimentos básicos do nosso sistema respiratório que promovem essa entrada e essa saída de gases. Então, a inspiração ela acontece quando o ar adentra, né, no nosso sistema respiratório, tanto pela boca quanto pelas nossas fossas nasais. E nesse processo, o diafragma vai se contrair e abaixar. Os músculos intercostais também vão se contrair, o que vai promover uma elevação dessas costelas. A nossa caixa torácica vai se expandir e, consequentemente, vai ter esse aumento desse volume da caixa torácica. Os pulmões, ele se distende, então a pressão dentro dos pulmões ela vai diminuir relativamente em relação à pressão atmosférica, o que vai promover essa entrada de ar. Já na expiração, o diafragma ele vai se relaxar e se elevar. Os músculos intercostais, esses próximos às costelas, também vão relaxar e abaixar as costelas, e isso vai causar uma diminuição no volume da caixa torácica. Os pulmões, consequentemente, também se contraem e a pressão dentro desses pulmões aumenta relativamente à pressão atmosférica. E o ar que se encontra nesses pulmões vai sair, né? Pela boca ou pelas fossas nasais. Então, aqui eu quis mostrar um pouquinho para vocês que o pulmão ele é revestido pela camada da pleura, né? E essa pleura que reveste todo o pulmão é chamada de pleura parietal, e a pleura que está próxima mais das costelas, né, dessa caixa torácica é chamada de parietal. Então, o pulmão ele flutua, né, na cavidade torácica, cercada por uma fina camada de líquido pleural, ou seja, entre essas duas camadas, tanto a pleura parietal quanto a pleura visceral, tem líquido pleural que faz com que esses pulmões flutuem e ajuda também nessa movimentação. Então, é como se os pulmões estivessem livres, né, para se expandir e para contrair também. E eles só se encontram, vamos dizer assim, ligados a alguma coisa nessa parte mediana aqui do externo. Então eu queria mostrar aqui para vocês um pouquinho o que acontece na inspiração e na expiração. Quando a gente inspira, como eu já falei, o volume aumenta. Então a gente vê aqui que aumenta o volume de ar na nossa caixa torácica e diminui a pressão. A pressão pleural diminui e a pressão alveolar também diminui, menos acentuadamente do que a pleural.
Já na expiração, ocorre, né, essa diminuição do volume e a pressão pleural aumenta um pouco e a alveolar também. Ou seja, essa pressão transpulmonar ela é menor na expiração do que na transpiração. Uma característica muito importante dos pulmões, desse sistema respiratório, é a complacência, porque a complacência é o grau de extensão que esses pulmões podem se expandir a cada unidade de aumento da pressão transpulmonar. Então, as características desses diagramas que eu trouxe aqui são determinadas pelas forças elásticas dos pulmões. Ou seja, pode ter a ver tanto com as fibras colágenas e elásticas do próprio pulmão, quando causado pela tensão superficial do líquido, né? E outro fato interessante é a gente saber que quando esse líquido pleural está cheio de sais, ele não consegue se expandir muito, a complacência é diminuída, e já quando está cheio de ar, ela consegue ter uma complacência maior. O espaço morto, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre ele, porque ele é aquela área do nosso sistema respiratório em que tá cheio de ar, mas aquele ar ele não vai ser utilizado para as trocas gasosas. E é basicamente composto pelo nariz, a faringe e a traqueia. Já a ventilação alveolar é onde vai acontecer essas áreas, vai ter essas áreas em que são responsáveis por essas trocas gasosas. Então, principalmente as áreas que incluem os alvéolos, os sacos alveolares, os ductos alveolares, os bronquíolos respiratórios e etc. A hematose, o processo de hematose é o processo-chave da respiração. E nesse processo que acontece a difusão do oxigênio dos alvéolos para os capilares e a difusão do dióxido de carbono na direção oposta do sangue para os alvéolos. Então, a gente vê que o oxigênio ele sai do pulmão, vamos dizer assim, grosseiramente, para todo o corpo, e o gás oxigênio sai de todo o corpo para os pulmões. Então, ocorre esse ciclo, essa troca gasosa. E esses gases envolvidos nessa fisiologia respiratória são moléculas simples, tanto o gás oxigênio quanto o gás carbônico. E eles são livres para se moverem em todo o corpo. E a difusão ela é efetiva quando ocorre uma diferença desse gradiente, ou seja, da pressão parcial desses gases em áreas diferentes, ou seja, precisa haver uma diferença de concentração desses gases para que eles consigam se difundir efetivamente. E fatores que podem afetar essa hematose são as espessuras das membranas. Quanto mais grossa, mais difícil para esse sangue se difundir, as áreas superficiais da membrana, o coeficiente de difusão, a diferença de pressão parcial também. Então, eu quis mostrar aqui para vocês que nessa primeira imagem, que esse ar ele sempre vai fluir da área que tem maior concentração para a área que tem menor concentração. E basicamente aqui são a unidade funcional do sistema respiratório, que aqui tem mostrando os bronquíolos terminais, o bronquíolo respiratório, ducto alveolar, sacos alveolares, fibras elásticas. E aqui nessa terceira imagem eu consigo mostrar para vocês que a difusão é do alvéolo para as hemácias, para o tecido é oxigênio. Já vindo dos tecidos, das hemácias, enfim, é gás carbônico, se difundindo para os alvéolos. Então, precisa haver uma diferença de pressão para que esses gases se difundam, como eu já havia falado. A pressão alveolar de oxigênio é basicamente 104 milímetros de mercúrio e a de oxigênio nos capilares é de 40. Então, ela tem uma diferença muito grande, de basicamente 64 milímetros de mercúrio entre uma e outra,
e que isso vai facilitar essa difusão. Então, a gente vê aqui nesse gráfico a pressão de oxigênio, ela aumenta, né? Aumenta bastante. E depois é meio que ela, não é que ela estaciona, mas ela se torna menor. Ou seja, quando esses gases vão se difundindo, a partir do momento que eles vão se difundindo, essa pressão também vai alterando. Então, chega um momento que essa diferença não é tão grande. E como está aqui no slide, a pressão parcial do oxigênio gasoso no alvéolo é em média de 104 milímetros de mercúrio, enquanto a PO2 do sangue venoso, que entra nos capilares pulmonares, em sua porção arterial está em torno de 40, mais ou menos. Aí eu queria mostrar aqui para vocês também que 97% do oxigênio transportado nos pulmões para os tecidos são transportados em combinação química com a hemoglobina nas hemácias. Aí já os 3% restantes eles são dissolvidos na água do plasma e células sanguíneas. E o aumento dessa pressão de O2, parcial de O2 no sangue, provoca o aumento da porcentagem de O2 ligada à hemoglobina. Então, a gente vê aqui nesse gráfico que o sangue é reduzido retornando dos tecidos, é bem grande, né? Aí depois o sangue oxigenado deixando os pulmões já é menos acentuado, ou seja, a saturação de hemoglobina em relação à pressão de oxigênio no sangue. Então, devido a essa pressão de CO2 elevada nas células teciduais, o CO2 ele vai se difundir das células para os capilares e ele vai ser então transportado pelo sangue para os pulmões. Aí nos pulmões ele vai se difundir dos capilares pulmonares para os alvéolos, onde ele vai ser expirado, ou seja, vai ocorrer essa eliminação desse CO2 pela expiração. Aqui a gente vê esse gráfico que a diferença da pressão parcial de gás carbônico alveolar e do pulmonar, do capilar pulmonar, é menor do que a do oxigênio. Aqui é como se fosse basicamente 5 milímetros de mercúrio de diferença. Então a gente vê que a quantidade que esse gás carbônico ou a velocidade que ele é difundido é muito maior, ele precisa de uma variação de pressão bem menor. Aqui eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o efeito Bohr e o efeito Haldane. Então, o efeito Bohr, ele acontece quando aumenta no sangue a quantidade de hidrogênio e de ácido carbônico. Então, o aumento desses dois ácidos vai fazer com que ocorra a liberação de O2 pela hemoglobina, ou seja, aquele oxigênio que estava ligado à hemoglobina vai meio que ser obrigado a ser liberado. Então, isso força com que aumente a taxa de oxigênio para os tecidos. E como a gente vê no gráfico aqui, existe essa saturação da hemoglobina, essa região aqui do meio do gráfico, essa linha curva, né, de 7,4. Aí, quando ocorre esse efeito Bohr, essa saturação, ela diminui um pouco, ou seja, ela é a linha abaixo dessa linha, que é de 7,2. E já o efeito Haldane, ele acontece porque o oxigênio ligado à hemoglobina atua como um ácido forte. Então, esse ácido forte vai fazer com que ocorra uma dissociação maior da carboxihemoglobina, ou seja, a hemoglobina vai ter que ser liberada do gás carbônico. E isso vai aumentar a quantidade de gás carbônico no sangue. Aqui no gráfico a gente vê a quantidade de gás carbônico no sangue quando a pressão de oxigênio é igual a
100 milímetros de mercúrio quando ela é igual a 40. Então, ocorre um aumento, né? Quando ocorre essa variação de pressão, a gente vê que há um aumento desse CO2 no sangue. E aqui eu quero falar para vocês também um pouco como ocorre esse transporte de gás carbônico no nosso corpo. Assim, basicamente, o gás carbônico transportado no corpo, ele se encontra em três formas. É o CO2 livre, que é 7%, ele ligado à hemoglobina, que é 23%, e ele na forma de ácido carbônico, que não, na forma de bicarbonato, perdão, na forma de bicarbonato, que é 70%. Então, primeiro, a célula dos tecidos em geral vai liberar o CO2. Ele vai atravessar esse capilar. Aí parte já fica aqui livre, né, na forma de CO2. A outra parte vai entrar na hemácia e vai se ligar à hemoglobina. Aí ele fica ligado à hemoglobina. Só que a outra parte vai reagir com a água e a partir da anidrase carbônica, formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele é instável, então ele faz com que ocorra uma liberação, uma dissociação desse gás, né, em bicarbonato e hidrogênio. Aí, esse hidrogênio, ele pode se ligar a uma hemoglobina beta, né, e formar esse complexo, hemoglobina H+. Já esse ácido carbônico, ele sai da hemácia, enquanto o cloreto entra. Então, a partir do momento que sai, o outro entra. E também entra a água. É basicamente esse processo. Então, eu queria agradecer pela atenção até aqui e espero contribuir um pouquinho com vocês nesse processo dessas provas que estão chegando. Qualquer dúvida ou se eu tiver falado alguma coisa equivocada, vocês me corrijam, se sintam abertos para me corrigir ou para perguntar alguma coisa, se eu souber, eu prontamente posso responder para vocês também. Muito obrigada.